Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no sertão pernambucano. Hoje vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando a casa antiga do meu pai. Vamos fazer o percurso aqui passando pelo riacho. Olha só pessoal, essas imagens. Aqui é o riacho que eu, quando criança, brincava muito aqui, né? Hoje está tomado de capim, né? Com o tempo. Meu pai já é idoso, não pode criar mais gado, né? Mas antes disso aqui era tudo coberto de areia. Aí com o tempo vai nascendo capim, nascendo grama. E aí infelizmente o riacho está todo cheio de capim, né? Mas por outro lado serve para outras pessoas, né? Você tanto pode doar o pasto que nem também pode vender, né? Você tem essas duas opções. Então acompanhe o vídeo, vou mostrar aí para vocês aí um pouco aqui das terras do meu velho, aqui no sertão pernambucano. Então se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreve, canal Rota Nordestina, mostrando para vocês um pouco tanto da capital como da região Nordeste, falando um pouco das histórias aqui da nossa região. Então vamos para o vídeo. Aqui pessoal, era um riacho que a gente costumava brincar quando criança, né? Quem vê assim hoje acha que sempre foi assim, mas esse riacho aqui antigamente era só areia, aquele banco de areia se formava. Ó, mas hoje ainda tem espécie de poço aqui, ó. Essa água fica represada porque logo mais na frente tem uma passagem molhada, né? Uma espécie de uma pontezinha, aí fica represando a água aqui. Ó pra cá, olha o tanto de capim que tem aqui no riacho. E aí vamos atravessar aqui, né? Com cuidado, que ainda está um pouco fundo aqui, mas dá para passar de boa. Subir aqui essa barreira. Olha aí, ó. Atravessamos aqui o riacho. Olha que paisagem fantástica. Olha que paraíso, né, meu povo? Aqui, pessoal, tem umas pedras logo aqui na frente, mas nem tem como ir por causa da vegetação que está muito alta. Não tem como, né? Então vamos seguindo aqui pelas terras do meu pai. Se eu morasse por aqui, eu ia comprar uns gado, né? Para soltar aqui, olha, porque pasto tem demais. Para quem é do Nordeste, sabe bem o que eu tô falando, né? Porque no tempo da seca é complicado. E agora tem muito pasto, né? Vamos caminhando. Essa parte aqui, meu povo, era tudo roça. Isso aqui antigamente a gente plantava tudo isso aqui de feijão, milho. Ó. Todas essas terras aqui é do meu pai. Infelizmente hoje tá coberta de mato assim, né? Porque ele já é um senhor de 78 anos. Aí não tem mais aquele pique, né? Pra colocar a roça. E nem precisa mais também, né? Vamos seguindo. Pezão de juazeiro aqui, ó. Sombrona boa aqui pra só ficar debaixo aqui. E vamos seguindo mais pra frente.
Mais essas terras aqui, ó. Olha o tanto de pasto que tem. Muito pasto, né? O pessoal costuma geralmente vender, né, o pasto assim para quem cria gado, né? Aí você vende e dá um prazo, né, para aquela pessoa que comprou ficar usando as suas terras, né, o pasto até determinado tempo, né? Um exemplo, nós está no mês de junho, aí digamos que você vende por um valor X, e aí você fala, não, você pode soltar seu gado ou tirar a ração para eles até dezembro, um exemplo. Aí aquela pessoa é como se fosse o dono da terra, né? Digamos assim, mas ela pode ficar usando até terminar aquele prazo, né? Aí depois você toma de conta de novo, entendeu? Vamos abrir aqui esse colchete, que a gente chama aqui também de porteira. Tem lugar que é porteira, outros lugares é colchete. E aí vamos abrir aqui. Vou passar pro outro lado. Chegando aqui na casa onde meus pais moraram muitos anos. Tem um poste de energia aqui onde puxava para casa. Hoje está sem energia, né? Que eles se mudaram para outra casa. Por quê? Essa casa aqui era uma casa muito boa, uma casa grande, entendeu? Tem a parte do armazém ali que era armazém e garagem. Mas como é dois idosos, então já é complicado, né? Morar num local assim mais isolado, entendeu? Então eles se mudaram, acho que faz uns 3 anos para casa ali mais próxima a, ó, aquela casa ali é da sobrinha, né, de minha mãe. Então fica próximo, né? Fica mais próximo àquela casa porque como tem mais movimento de pessoas, qualquer coisa que precisar, assim, alguma coisa mais urgente, tem mais gente próximo, né? E aqui é um lugar que eu gostava até muito, eu gostava até mais do que lá do outro lado. É um local mais reservado e tal, mas isso é bom pra gente que é mais novo, né? Mas para dois idosos ficar assim, mais isolado, aí é mais complicado. Ó, mas essa terra aqui, ó, ainda é tudo do meu pai aqui, ó. Aí, ó. Pode-se dizer que é praticamente uma fazenda. E lá pra cima ainda faz parte. Que ele e os outros filhos, né, herdaram. Aí teve umas partes que ele comprou também, né? Que os outros herdeiros quiseram vender, entendeu? Aí ele comprou também, aí por isso que o terreno dele ficou grande, entendeu? Na época era barato, né? Eu acho que cada parte dessa aqui, eu não lembro quantos metros de largura e nem de comprimento tem, mas é bastante grande, né? Quem tem terra entende mais ou menos o que eu tô falando. Aí ele comprou, né? Esse pedaço aqui de... onde você tá vendo aqui, um pouco alto, isso aqui era a casa do meu avô, entendeu? Isso aqui era a casa do meu avô, o que deixou as terras, né, pros filhos. Olha aqui, hoje tá assim, né? Hoje tá assim, mas isso aqui era a casa do meu avô. Então o terreno do meu pai, ele vem seguindo lá do riacho, lá onde eu comecei o vídeo, até essa cerca aqui, ó. No caso, subindo, né? Vem até na extrema dessa cerca de arame e sobe aí direto, ó. É muita terra, entendeu? Infelizmente a gente fica até triste, né? De ver tanta terra assim, sem tanta serventia, né? Porque os filhos moram tudo longe, né? Infelizmente a gente tem que partir para onde Deus quer, né? Entendeu? Nem sempre
que nem a gente quer, mas terra meu velho tem muita. Dava pra criar bastante bicho aqui, mas eu moro em João Pessoa. Tem mais 2 irmãos que moram em São Paulo, tudo casado, já com suas famílias, né? Aí, infelizmente o Nordeste é um lugar maravilhoso, mas tem as suas dificuldades de conseguir mais uma renda, né? Que nem todo mundo sabe, mas é muito bom. O Nordeste é sensacional, né? Então aqui nesse local era a casa do meu avô, quando eu era molequinho, sei lá, de 3, 4 anos, entrava muito aqui, ó. Aqui posso dizer que tô na varanda da casa, que a gente fala aqui varanda, né? É tipo sala. Lembro que a sala de casa era a sala aqui, ó. Ainda lembro mais ou menos os cômodos. Pra frente ali era a cozinha, pra esse lado aqui tinha um quarto. E aqui era, digamos, a sala. Eu lembro que ele ficava aqui na janela, olhando a estrada. Aqui era uma estradinha, hoje tá fechado porque não mora ninguém mais, né? Por aqui por perto. Quem morava era só pai e mãe aqui nessa casa aqui. Mas aí como se mudaram, né? Por questão, digamos assim, de segurança mesmo, né? Que é um local muito isolado, para ficar 2 idosos sozinhos é até perigoso, né? Porque vocês sabem que mesmo no sítio, às vezes tem pessoas que não é tão de bem, né? Então nunca se sabe. Então estando morando próximo a outras casas, às vezes é mais seguro, né? Então essa aqui era uma estrada. Aqui era uma estrada que descia para o riacho e ligava a outra estrada que vai para as cidades, né? Hoje tá assim, ó, tudo no mato porque não passa mais ninguém, né? Então essa é um pouquinho da minha história que vai ficar registrada eternamente. Essa é a casa que eu vivi até uns 15 anos, né? Que depois de 15 anos eu viajei para São Paulo também, aí é muita história para contar. Mas ainda vivi aqui até meus 15 anos de idade. Essa casa aqui, mãe e pai fez muita reforma nela, entendeu? Hoje eu não trouxe a chave para abrir a porta, que o intuito foi mais mostrar só assim mesmo as partes de fora, né? Mas depois eu vou fazer outro vídeo mostrando como é dentro, entendeu? Digamos que ela não tá totalmente abandonada, né? Mas acaba que uma hora o próprio tempo vai fazer sua parte, né? Entendeu? O tempo acaba. Mas essa casa era muito boa mesmo, assim. Quando a gente vinha para passar férias, eu gostava muito, né? De ficar aqui, que é bem reservado. Aqui você pode ligar um som sem incomodar ninguém, entendeu? É mais longe, né, das outras residências. Mas para eles em si não é legal, né? Porque, que nem eu já falei, é mais complicado, né? Caso precise de alguém. Mas aqui a casa é praticamente toda na cerâmica, entendeu? Pai e mãe gastou muito dinheiro aqui, ó. Só um portão desse aqui, se você for ver hoje, se você for fazer hoje, no mínimo é uns 2.000 reais ou mais, entendeu? Aí tá aqui, ó, graças a Deus ninguém mexe, até então, né? Ninguém sabe. Os próximos meses, anos, né? Aí tem, ó, aqui, ó, só essa calha aqui, ó, já é um monte de dinheiro, se você for comprar. Então, aqui é um armazém grande. Aí ficou aqui, ó, o portão, a cisterna aqui, ó. Essa caixa d'água aqui é do rapaz que comprou o pasto a meu pai. Aí enche a caixa para o gado beber, né, a água. Mas aqui a cisterna, acredito que tem bastante água. Vou ver se tá aberto aqui. Ó, aqui tem água. Ó. Aqui tem água. Deixa eu ver a cisterna. Aqui abre, passar o cadeadinho. Cuidado para não pular um enrã. Aí, ó, tem água. Não sei se dá para focar. Dá, né? Aí, ó. Tá cheinha de água.
Ó. Dá pra ver legal, né? Aí. Tá cheio, cheinha mesmo. Bastante água. Ó. Aqui eu vou mexer aqui pra vocês verem. Ó. Entendeu? Aí. Então só essa cisterna aqui já era uma benção, né? Fechar aqui pra não entrar bicho. Então é isso, é bom demais relembrar. Quando eu venho aqui pro sertão, sempre venho aqui nessa casa, que aqui é onde eu passei boa parte da minha infância, da minha vida, né? Você fica relembrando os tempos. Vai dar uma passada aqui na parte de trás aqui. Mandando mais. Agora olha o tanto de pasto que tem aqui nas terras. Ali ó, ainda tem o banheirinho que fazia parte da outra casa. Ó, vou puxar o zoom aqui para vocês verem. Estão vendo lá na frente, ó. Aquele banheirinho ali ainda fazia parte da casa do meu avô. E aqui ó, esse quarto grande, isso aqui é um quarto que pai e mãe fez para quando a gente vinha de viagem, né? Essa é a parte da fossa, né? Que já tá deteriorada. Ali é outro banheirinho que eles fizeram também, que às vezes usava, entendeu? Quando um tava ocupado. Que na verdade pode dizer que tinha 3 banheiros. Esse aqui, né, que é um banheirinho, digamos assim, para uma emergência, mas que eles gostavam. E tem esse outro aqui, ó, que é mais antiguinho também, que foi o primeiro banheiro. Aí esse aqui já era, digamos assim, um banheiro mais moderno, né? O banheiro aqui era todo na cerâmica. Tinha chuveiro quente e tudo, entendeu? Apesar que no Nordeste pouco se usa, né? Mas no mês de junho faz um friozinho aqui também, viu? Então se tiver um chuveirinho quente para tomar um banho à noite ajuda também, não é ruim não. E aqui era a parte da cozinha, ó. Isso aqui era uma cobertura que eles fizeram, né? Mas já com o tempo aí precisou tirar umas telhas, né? Já para levar para outra casa, né? Aí acaba que já vai sendo destruído, né? Aos poucos. E aqui a frente na parte de trás, né? Que é da cozinha. Mas a casa tá toda boa ainda, ó. Entendeu? Se fosse coisa da pessoa que quisesse vir morar mesmo na casa, tava pronta. Você poderia só fazer uma pequena reforma e limpar aqui ao redor, né? Tirar esse mato tudo, né? Que nem era antes. Mas a casa em si, ela tá toda boa, toda coberta, ó. Ó, tudo telha boa. Mas, infelizmente, acredito que vai ser difícil ter um morador agora, entendeu? Porque quem morava era eles e agora estão morando no outro município, né? Que aqui é município de Carnaíba. Aí do outro lado do riacho é município de Afogados, mas é próximo, né? Bem próximo aqui. Mas infelizmente não estão morando mais, né? É aquela, né, minha gente? Nada é pra sempre. Você faz uma reforma na casa, é porque eu tô sem a chave hoje, mas eu ainda vou trazer a chave para abrir por dentro para ver como é que tá, né? Poeira deve ter muito, né? Mas em si a estrutura da casa tá boa toda, entendeu? A gente ficava sentado aqui nessa calçada. Graças a Deus que eu ainda tô vindo para cá, mostrar a casa antiga, mas meus pais ainda tá vivo, né? Meu pai com 78 e minha mãe tá com acho que 72 anos. Graças a Deus ainda tem os dois, né? Os dois vivos, né? Ruim é quando você vem mostrar as casas e saber que os donos já se foi, né? Então a parte boa é essa, que meu pai e minha mãe ainda estão vivos, né? Esse local aqui era um curral de galinha. E naquela outra parte lá, mais para frente, que
que tem aquela espécie ali de... que o pessoal chama aqui de coxo, né? Não sei aí na região de vocês. Ali era o curral do gado. Ali que ficava o curral assim para o gado. Meu pai soltava. Meu pai criava muito gado quando era mais novo. Mas devido à idade não tem como mais, né? Mas olha, muito pasto, ó, muito pasto mesmo. Se fosse coisa de a pessoa poder soltar um gado aqui, pasto tinha muito. Mas não tem como, né? Você morar em outro local e comprar animal, né? Para ficar solto aos cuidados dos outros. Você tem que pagar pessoas e às vezes não compensa, né? Às vezes não compensa, então não tem muito futuro, né? Tem quando você mesmo cuida, né? Mas para você comprar, um exemplo, 5 ou 10 ou seja lá o que for, gado, boi, entendeu? Ou garrote novo, se for para ficar os cuidados dos outros, não tem como não, entendeu? Aí não tem futuro. Aqui para baixo também ainda faz parte aqui das terras dele, ó. Ele colocou essa cerca aqui para dividir, né? Porque como a estrada, quando eu vinha de João Pessoa, eu usava essa estrada aqui, ó. Aqui era uma estrada, mas vê que com o tempo praticamente tá fechado, entendeu? Aqui vai ficar para outro vídeo para mim mostrar mais ou menos aonde tá, aonde vai o terreno dele. Essa parte aqui já foi ele que fez também, ó. Aqui é uma espécie de uma barragemzinha, né? Que junta água quando chove. Aqui minha mãe lavava umas roupinhas, né? O pessoal ainda, mesmo de idade, eles acostumados, né? A lavar roupa na mão mesmo. Ó, só para vocês terem uma ideia, porque eu ainda não mostrei em casa. Em casa tem uma máquina de lavar de 8 quilos. Mas pergunta se minha mãe quer lavar. Não lava não, só lava na mão. Com 72 anos, ela só lava os panos na mão. Não adianta você falar. Porque quem é do interior sabe o que eu tô falando. Aí aqui, ó, é uma espécie de uma barraginha. Ó. Tudo isso aqui foi meu velho que fez. Ó, ainda tem até um pouquinho d'água. Entendeu? Quando chove isso aqui enche. Talvez hoje não encha mais porque como tá sem manutenção, né? Às vezes a parede racha e a água some, né? Mas ó, ainda vê que ainda tem um pouquinho aqui, ó. Serve pros passarinhos. Entendeu? Tudo isso aqui é custo, né? Tudo isso aqui é custo. Mas que infelizmente vai ficando, né? Vai ficando. Terra, na verdade, tudo isso aqui é de Deus. A gente até que ainda cuida e tal, mas vai passando de geração em geração e no final fica tudo para o mundo, entendeu? Se você puder usufruir enquanto é vivo, você pode usufruir. Agora depois que o cara morre, entendeu? Tem muita terra por aqui abandonada, porque os donos moram fora, né? Às vezes não tem como sobreviver no local, né? Você vê muita terra assim, mas não é dizer assim, não, vou colocar gado, ovelha, bode, que vai ser tudo mil maravilha. É muito trabalho, você tem que estar muito disposto. Quem cria animal sabe, entendeu? Não é simplesmente... E agora está no tempo do inverno, né? Mas no tempo da seca também isso aqui seca tudo, entendeu? Seca tudo. Se fosse um local que... uma região que chovesse sempre, mas região nordeste todo mundo sabe, né? Tem os seus períodos de chuva. Mas depois vem a seca, né? Entendeu? Então no tempo do inverno tudo é muito lindo, mas quando chega a seca, aí é complicado. Aqui, ó. Aqui era a parte do curral onde pai criava o gado. Lá na frente ainda tem até um mourão, ó, que o pessoal chama. Não sei se daqui vai pegar. É muita coisa para filmar, mas eu vou tentar. Ó, dar o zoom. Olha lá. O pessoal usava esses mourão para amarrar uns bichos, né, para castrar, né? Eles falavam para castrar. Antigamente, né, o pessoal usava. Hoje em dia talvez já tem outras técnicas, né? Mas antigamente o pessoal amarrava
os boi, né? No caso, um de cada vez. Aí derrubava e vinha a pessoa que entendia com uma espécie de uma máquina e fazia a castração no animal. Eu ainda presenciei algumas vezes. Então, esse é um pouco da minha história, que um dia também, quando eu tiver mais velho, vai ficar gravado, né? E o terreno, só quem sabe é Deus, né? Pode ser que continue com a gente, pode ser que a pessoa venda um dia para alguém que se interesse, né? Ou fica para o tempo mesmo, né? Entendeu? Que ninguém sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que eu ainda venha até morar por aqui, Deus é quem sabe, né? Mas também pode ser que a pessoa não venha, né? Então acaba que, como eu já falei, a terra você apenas toma de conta, mas que no final o dono de tudo é Deus mesmo, não tem para onde não. Você pode fazer o que fizer, mas de uma hora para outra a gente pode se mudar, né? Que nem meu pai e minha mãe fizeram várias coisas aqui, gastaram muito dinheiro com banheiro bom, com quarto grande, entendeu? Com cerâmica numa parte da casa, que ela não é toda na cerâmica, mas é boa parte, entendeu? Que ela ia até colocar cerâmica na casa toda, mas se tivesse colocado, entendeu? É que nem precisava, né? Casa interior a gente tem que manter ela o padrão mesmo, mas né, com cerâmica fica bonito também, né? Então ela colocou cerâmica em uma parte, ia colocar na casa inteira. Se tivesse colocado na casa inteira, tinha só gastado dinheiro, né? Tinha usado, mas chegou a hora que não ia usar mais, entendeu? Mas essa foi a minha casa por um bom tempo, aqui no sertão pernambucano. Olha só que paisagem linda. Olha aí, ó. Isso aqui era um pé de coqueiro. Pé de coqueiro, só que teve um incêndio aqui no tempo da seca e acabou pegando o bichinho aí e matou, né? Entendeu? Ele não sobreviveu ao calor do fogo. Mas era um pé de coqueiro. Pois é, minha gente. Então eles moram próximo àquela casa ali, que é da sobrinha de mãe. Entendeu? E o motivo de ter se mudado daqui é esse, né? Porque como eles são dois idosos já, né? Graças a Deus, totalmente lúcido, a saúde boa. Mas chega uma hora que é aquela, né? Mesmo você fazendo suas coisas, você tem medo de outras coisas, né? Também, né? Que o mundo hoje em dia não tá para brincadeira, né? Ali tem um pé de juazeiro, ó. Isso aqui era tudo limpo. Quando eles moravam aqui, o terreiro aqui era tudo limpo, entendeu? Tá no mato hoje. E o mato até que ainda tá abaixo, né? Aqui do lado da casa. Hoje, como não tem como limpar aqui mais o terreiro, aí acaba que o mato vai crescendo. Então é isso, meu povo. Esse é um pouco da minha história aqui, natural de Pernambuco. Hoje estou residindo em João Pessoa, na capital paraibana, né? Mas sempre que posso venho aqui nas minhas origens, né? Onde eu nasci e me criei com muito orgulho. Sempre venho aqui visitar meus pais, né? Sempre que eu posso. Que a gente que vive no meio do mundo também não pode estar sempre vindo, né? Mas sempre que eu posso, estou aqui. E essa é a minha casinha que eu vivi por tantos anos. Vai ficar esse registro aí, né? Para quando eu tiver meus 60 anos também, ou sei lá quantos, depende do tempo que Deus me der, né? Eu vou estar vendo aqui o registro da casa onde eu nasci e me criei. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal Rota Nordestina, que ainda temos muita história para contar, tanto aqui de Pernambuco,
quanto de outras cidades. Então, beijo no coração de todos e nos vemos no próximo vídeo.